A Orquestra de Baterias, ela surgiu em 2013. Então, está fazendo 10 anos agora. E ela surgiu dentro da primeira edição da Maratona Cultural, que já era o aniversário de Florianópolis. A maratona começou em 2011, com essa proposta da gente ocupar os espaços públicos e ter em cada lugar uma programação diferente, com música, cinema... É tipo a Virada Cultural de São Paulo, que é bem famosa. Exatamente a Virada Cultural de São Paulo, pensada na realidade de Florianópolis. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Plateia, Jimmy. É isso aí, ó. Tu viu que eu já fiz a bateria aqui, ó. É isso aí. O tema vai cair nesse assunto, né? Já tô vendo. Exatamente. É isso aí. Nesse podcast que soa como música pros ouvidos dos nossos ouvintes. Beleza. E quem são os convidados especiais de hoje, Jimmy? Hoje a gente vai falar sobre música com dois convidados muito especiais. A Paula Borges, que é presidente do Instituto Maratona Cultural e organizadora da Orquestra de Bateria de Florianópolis, que é a maior orquestra da América Latina de baterias. É um projeto impressionante. E juntamente com ela e aqui conosco, o Marcelo Donis, que empreende num frigorífico e tem como hobby a música nas baterias, certo? Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito bom recebê-los. Vou começar com o Marcelo. Marcelo, como que a música aconteceu na tua vida, assim? Música e carne estão juntos? Estão próximos? Agora, né? Agora. Mas a música entrou na minha vida há muitos anos, né? Primeiro, eu acabava com as gaiolas do meu pai e os baldes da minha mãe. Entendi. Batucando. Era a bateria. Fazendo som. Aí até que meu pai resolveu me dar uma bateria. E aí eu comecei a tocar isso com 16 anos. Né? Você é de onde? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Canoas, no Rio Grande do Sul. Canoas. E lá a gente tinha uma banda punk, né, na época, né? Tô com 52, faz bastante tempo. E aí os ensaios eram na casa da minha mãe, do meu pai. Então, banda de garagem? Garagem punk ainda. Tu imagina que hoje o cara usa um cabelo moicano, ele vai no principal salão da cidade e faz, né, um moicano. Sim. Na época o cara era um bandido mesmo, né? Sim. Quando andava de moicano. Era visado. Meu Deus, né? Então a gente tinha essa banda, e aí a Lepra, olha o nome da banda. Bom, ai, teus pais, coitado. Não, vai pro céu de verdade. E, bom, aí passou, vendia minha bateria. E nunca mais. Larguei. Aí um dia, com 30 anos, fui numa festa. E aí tinha uma banda, né? Tu vai numa festa, tem uma banda dos amigos para tocar. No sábado. Na segunda-feira eu comprei uma bateria. Ficou empolgado? Enlouqueci de novo. E aí comecei. E aí não parei mais. Mas sempre como hobby, né? Sim. Bastante hobby. Aí um dia eu tô aqui, já morando em Florianópolis, já moro há 20 anos aqui. Num sábado eu entro na internet, orquestra de bateria. Não sei o que é isso. Aí entrei ali, inscrição. Eu vou fazer, vai que passa, né? Assim, era no outro dia e veio confirmado. E aí eu fui na quinta orquestra. E fui lá e participei e desde então tô enlouquecido, né? Orquestra essa que é organizada pela Paula. Isso. E Paula, você nasceu aqui em Floripa, Manezinha? Manezinha da ilha, mãe gaúcha, pai carioca. Mas com muito orgulho, sou daqui. E aí esses projetos, né, eles são pensados para nossa cidade, sabe? Para que a gente possa ocupar esses espaços e que a gente conheça essas histórias tão legais, né? Tu vê, o Marcelo tá há 5 anos participando da orquestra. Como é que eu vou saber, né, que ele, um sábado à tarde, se inscreveu para participar do nosso evento? Tu descobriu isso agora? Descobri agora. Porque são mais de 300 pessoas participando, né? E não vai ficar chateado, Marcelo, mas a gente aceita todo mundo que se inscreve. Não, eu quis dizer porque o evento era no outro dia. Né? Então, sim, estava em cima da hora. Vai que não tem mais vaga. A inscrição é para que a gente consiga organizar o evento, né? Porque o que acontece? A Orquestra de Baterias, ela surgiu em 2013. Então, está fazendo 10 anos agora. E ela surgiu dentro da primeira edição da Maratona Cultural, que já era o aniversário de Florianópolis. A maratona começou em 2011, com essa proposta da gente ocupar os espaços públicos e ter em cada lugar uma programação diferente, com música, cinema... É tipo a Virada Cultural de São Paulo, que exatamente é bem famosa. A Virada Cultural de São Paulo,
pensada na realidade de Florianópolis. Inclusive, o organizador da Virada Cultural de São Paulo, ele foi, antes de executar a primeira edição da Virada, ele foi para Paris, conheceu... Lá tem o Leviré Cultural. Lá tem a Nuit Blanche. É verdade? Não sei, tô Não, zoando. mas é Esse quase. nome em francês. O cara entendido, né? E é chique esse nome. Mandou bem. É improvisado, mas é chique. Lá tem a Nuit Blanche, que é de artes visuais, de projeções, luzes, né? Então, imagina, luzes em Paris. O Zé Mauro, lá em Paris, viu tudo isso e falou, incrível, mas em São Paulo só luzes não vai rolar. A gente precisa fazer música, né? Ter uma programação intensa de virada com música. Lá era só visual, assim. Era visual e, obviamente, tinha música para acompanhar essa programação visual, né? Para não ficar Era nos prédios, nos assim? prédios, Legal. projeções mapeadas e artes visuais. Então, imagina que os museus, as galerias, estavam todas abertas durante essa virada de um dia para o outro. Elas abriam de madrugada para receber o público que ia andando, né, de um bairro para outro, vivenciando essa programação. Ele falou, incrível, quero fazer isso em São Paulo, mas lá eu preciso ter muito mais música para fazer as pessoas saírem de casa. Então, um palco da Virada Cultural de São Paulo tinha 500 mil pessoas. Quando eu conheci lá, eu falei, Floripa não vai rolar um palco com 500 mil pessoas. É uma Floripa num palco. No caso, a cidade inteira. Sim. E não tem condições da gente fazer durante a madrugada inteira, porque a gente não ia ter público para isso. O que eu vou fazer? Durante 3 dias, durante o dia. Lá em São Paulo tinha um metrô, 24 horas. Aqui, as pessoas não iam se locomover de um bairro para o outro no meio da madrugada para ir de um show ao outro. Isso não ia acontecer. Então, cada lugar pensou a sua realidade. Sim. Isso em 2011 foi um evento incrível. A gente comemorou o aniversário... Não, foi em novembro. Aí, em março de 2012, comemoramos o aniversário de Florianópolis. Aí, para 2013, eu chamei o Shea, que é o idealizador da orquestra com a gente, e é o regente. Na verdade, ele é o vocalista, o regente, é o diretor artístico da orquestra. Eu falei, Shea, queria fazer alguma coisa diferente com música lá na Virada Cultural de São Paulo. Eu vi que tem um batera que tocou num guindaste e foi muito incrível e tal. Aí ele falou, guindaste não vai rolar, eu tenho medo de altura. Aí eu falei, tá, então o que a gente pode fazer, né? Ele, vamos fazer uma orquestra de baterias. Eu falei, uma orquestra de baterias? Tá, vamos. E a gente organizou a orquestra de baterias na frente da catedral em março de 2013, dentro da programação da maratona. Que é um espaço que tem... É um lugar que tem bastante espaço, assim. Tem bastante espaço. E as pessoas elas iam atrás desse barulho, né? Sim. Dessas pessoas tocando sem saber o que é. A gente visualizou esse público andando pelo centro, porque num lugar ia ter teatro, no outro ia ter uma exposição, no outro teve uma apresentação de balé. Se eu não me engano, teve Luciano Martins fazendo uma live paint. Então, teve várias coisas muito incríveis. E, de repente, brotou ali 34 bateristas tocando esse repertório organizado, né? E aí, o que aconteceu em 2013 é exatamente o que a gente faz hoje, só que hoje é muito maior, muito mais organizado, com um custo operacional muito maior, que envolve muito mais gente. E quantas baterias? Estão cadastradas 450. Nossa. Eu fico pensando assim, como é que... eu acho inusitado, assim, de uma banda, tem uma bateria lá dentro que às vezes até bota um plástico porque o barulho é demais, assim. Eu fico pensando assim, a gente está acostumado talvez com bateria de escola de samba, que tudo bem, aí tem um público, mas cada um tá com um instrumento diferente, assim. Tu não bota digamos, um baterista com uma tonelada de instrumentos, um lado do outro, assim, tipo, parece inusitado, assim, uma coisa fora da casinha. Mas que vocês pegaram algum exemplo, tinha alguma coisa, ele viu isso em algum lugar? O Shea se inspirou, sim. Já tinha acontecido em Londres, algo similar, mas teve uma edição e nunca mais teve, mas não foi exatamente no modelo que a gente estava falando, nesse formato. Mas é uma identificação. E na China também. Então, hoje, a nossa orquestra ela só é menor do que uma única edição que teve na China, que a gente nem sabe se
o quanto de público teve, porque só consegue visualizar as primeiras fileiras, mas ainda assim é infinitamente maior, né? Esse número de habitantes que tem lá. Então a gente nem considera a da China como uma edição similar e faz muitos anos. Eu nem me recordo quando isso aconteceu. Então a gente tem essas inspirações, esses modelos que a gente pensou e tentou organizar. Principalmente essa questão do barulho, sabe? Como que vai fazer isso? Eu fico pensando assim, tipo, uma bateria faz um barulho enorme, mas que um monte de bateria em volta deve ser uma confusão e fica como é que sincroniza tudo isso? Eu acho até que de repente a pessoa perde até a noção, porque tem tanta coisa tocando ao mesmo tempo no lado, assim, como é que a pessoa lida com isso? Que na realidade está todo mundo fazendo a mesma levada. Coisa. Né? Tá todo mundo tocando o mesmo tom, a mesma caixa. Juntos. Mas parece que cada um tá tentando tocar mais alto que o cara do lado, assim. Tem alguns que baixam o braço mesmo. Que desce o santo. E sabe o que é o mais legal? É porque como tem tantas baterias, esse som ele é preenchido, né? Se alguém errar, não vai fazer a menor diferença. Então tem os que nunca participaram e foram lá, se inscreveram pela primeira vez, e tem o super experiente. Esse som, ele vai se unir. Sim. Então, se um errar, ninguém vai saber que errou, porque o som ele tá tão preenchido que ninguém vai perceber. Então, por exemplo, tem 450 bateristas ali tocando. Aí, por exemplo, numa determinada virada ali, 50 erraram. O som dos 400 cobrem o erro daqueles 50. Claro. Que doideira, cara. E na verdade eu acho que faz até uma linguagem, né? Porque eu acho que dá até esse destoamento de tempo e um pouco da batida que faz ela dar uma personalidade, assim, talvez um charme, eu acho, né? Não fica perfeito nunca, né? Não fica. E o que acontece? Para a gente poder deixar o evento acessível, né? E organizado também. Essas músicas, elas são escolhidas, divulgadas com antecedência. O Marcelo e os outros 400, 400 porque a gente imagina que tem quebra, né? Claro. Nem todo mundo vai. Então, no mínimo, 350 bateristas estarão lá. A gente sabe que vai ter um número maior, mas não vai ser nem 450, mas também não vai ser um número muito menor do que isso. Eles ensaiam, cada um na sua casa, com esse repertório pré-estabelecido, com os vídeos que nós gravamos e disponibilizamos nas plataformas. Pega um baterista, faz ele fazer todo o repertório. Os nossos regentes, que são os mesmos há muitos anos. Então, a gente se organiza, né? É um trabalho de pré-produção. E aí a gente disponibiliza esse material para os bateristas que vão ensaiando. Alguns vão ensaiar todos os dias, porque querem fazer bem feito. Outros vão ouvindo no carro a música e chega lá e vai tocar. E dá certo, e dá muito certo. Que músicas que vocês tocam, assim? Fala lá, Marcelo, quero ver se sabe. Puxa, não, esse ano tá muito legal. Esse ano tem Bon Jovi, né? Tem U2. Tem U2, tem Beatles. Rita Lee. A gente tem a banda do Shea, do regente. Tem a do Ginho, que é um dos regentes que da é a bateria. Brasil Papaya. A Brasil Papaya. Que aí são duas bandas catarinenses fazendo parte da programação. Isso. Então, assim, essas músicas são 15, né? São 13 músicas. 13 músicas. A gente já tem elas, né? E a gente está treinando. Todo mundo treina em casa, treina no estúdio. Escuta muito, né? Importante escutar muito a música. Como é que é a logística disso lá? Digamos, imaginando assim, são um monte de equipamento e todo mundo passando em cima do outro e não sei o quê. Esqueci a baqueta, empresta aí. Isso acontece. Vocês participam disso assim, cada um se vira? Tipo, assim, não, nós somos muito unidos. Né? O baterista, ele é um músico muito unido. Por quê? É o primeiro a chegar e é o último a sair. Né? O guitarrista vem com a sua guitarra, pluga o cabo, toca, tira o cabo e vai embora. E o baterista já está lá, já montou 4 tudo. horas montando e afinando. E depois fica mais 4 horas no final. Né? Então, assim, a gente se ajuda muito. Né? É muito comum, na hora lá que a gente vai iniciar, esqueci um banco, esqueci um pedal, o pedal do bumbo, esqueci um prato.
E aí o pessoal se ajuda. Tá sempre sobrando peça depois no final. Todo mundo leva. Quando a gente tocou na ponte, eu fiquei com muito medo de alguém deixar cair. Deve ter caído alguma coisa ali, né? Uma chavinha. Meu Deus, deve ter caído. Mas foi muito legal a ponte. Foi muito legal. Na ponte você... Nós fizemos a inauguração da ponte, a Hercílio Luz, em 2020. Foi em janeiro de 2020, né? Foi em janeiro, Foi no comecinho de janeiro, e aí nos convidaram para levar a orquestra de baterias. A gente não tinha, óbvio, estruturalmente não tinha condições de ter um número grande. A gente a organização escolheu 50 bateristas que fossem ponta firme, né? Os mais que estão sempre engajados. Os mais engajados e que pudesse, e que a gente soubesse que por exemplo, teve que estacionar o carro lá no continente, levar a bateria a pé para colocar no meio da ponte. E aí a única coisa que a gente pediu para o governo na época foi que fosse no meio da ponte. No meio da ponte não dá, então a gente não quer. Para fazer na cabeceira da ponte não tem graça nenhuma, é no meio da ponte. Para ter drone, sabe? Para ter imagem, para o público ficar em volta, para que a gente pudesse impactar. Sim. Inaugurando a ponte, depois de sei lá quantas décadas ela fechada, essa reforma que nunca acabava. Para ter uma programação cultural de algo que é daqui, né? Hoje a orquestra ela é reconhecida no mundo inteiro. Inclusive, na edição desse ano, a gente está recebendo os bateristas belgas. Eles têm uma orquestra de baterias na Bélgica, menor do que a nossa. Mas, claro, a Europa inteira conhece, né? Viajam para lá para ver a edição deles. Esse Cortrigidrantes. É quase isso. Vamos falar bateristas belgas, que fica mais fácil. O nome a gente não consegue pronunciar. Tu não se arrisca, Paula, a pronunciar? Não, porque eles não falam... É um dialeto, né? Eles falam muito holandês lá. Mas ainda assim, é um dialeto, assim, tem um pouco de francês. Eu já erro algumas conjugações no português, tu imagina o dialeto belga, né? Acho que não sou a pessoa mais adequada para falar, mas o Shea se comunica bem com eles. O Shea, que é o nosso regente, ele mora hoje em Lisboa, e aí ele foi participar da edição na Bélgica, e esses bateristas, eles fizeram uma tatuagem com a bandeira do Brasil. Eles iam vir em 2020, na edição que ia acontecer em março de 2020, com as passagens todas compradas. E aí veio a pandemia. Bem massa. Eles não vieram, mas em 2021 a gente vai. E eles com a bandeira ali da Bélgica e do Brasil, tatuada. Tudo pronto. Não vieram em 2021, aí 2022 a gente nem quis arriscar. Falou, não, então vamos se organizar para que eles venham em 2023, na nossa comemoração de 10 anos. E aí a gente faz essa celebração da vinda deles 3 anos depois, mas os 10 anos para a gente é muito especial, né? Porque começou com 34 bateristas, agora a gente está em 450. Então, é uma edição bem especial para a gente, organizada assim, com muito carinho e muito maior do que foi a primeira. Então, como eu comecei a falar... Ela nasceu dentro da maratona, hoje ela caminha com as próprias pernas, né? Ela é um projeto independente, ela é um produto independente, ela tem uma equipe que trabalha só com ela o ano inteiro, basicamente. As pessoas olham, um dia ali, começou às 3 da tarde, acabou às 5, 2 horinhas de evento, mas é basicamente um ano inteiro trabalhando nisso, né? Organizando tudo, fazendo o projeto, prospectando os patrocinadores, organizando os prêmios que são sorteados, toda essa logística de fechar rua, a gente fecha o centro inteiro. Então, ela é um produto... De muito impacto. De muito impacto social, econômico, porque ela está gerando muito emprego. E chama muita atenção, né? Chama muita atenção. Então, 2019... 2018 eu fui para o SXSW, que é o maior evento em Austin, no Texas, de economia criativa. Em 2019, eu palestrei sobre a orquestra de baterias lá, e foi o único evento do Sul, né? Então tinha um case do Rock in Rio, que eu nem preciso falar da importância artística, mas também econômica para a cidade do Rio de Janeiro, e a orquestra de baterias. Então eu comecei a minha fala
tentando mostrar para essas pessoas que as poucas que foram ao Brasil, muito menos tinham vindo a Florianópolis, né? Não conheciam Santa Catarina. Então, abri ali o Google Maps e fui mostrar onde que ficava a nossa ilha nessa imensidão toda. Então, foi muito legal estar lá no SXSW falando sobre esse impacto, que hoje a orquestra a gente fala das Américas, porque aí não dá para citar como exemplo essa da China, que aconteceu uma única vez, e a de Londres também. Mas ela, de modo contínuo, ela é a maior do mundo, porque é a única que acontece há 10 anos, sequenciais, num crescente de participantes, e que tem um impacto socioeconômico desse tamanho, né? Sim. Ô, Marcelo, o que você sente tocando bateria? Poxa, cara. Vai chorar agora, Não, vai se emocionar. Não, sabe o que é mais ou menos como eu falei antes, a gente estava brincando? Eu incorporo, assim, eu viro um espírita que recebe alguém e é uma coisa muito louca. A energia da bateria, né, o pulso dela, né, a pulsação, ela toca lá dentro mesmo, assim, é uma coisa muito louca. E a bateria, ela na minha vida, ela transformou também a minha vida recente. Por exemplo, eu tive uma passagem muito triste pelo Covid, né? Eu fiquei 52 dias em coma, entubado. Caramba. Como diz um amigo meu, eu sou imorrível, né? Porque, pô, era para mim ter morrido, não era para mim estar aqui conversando. Mas o homem lá quis que eu ficasse. Mas eu participo de um grupo de bateristas aqui, que talvez, assim como a orquestra, ela é o maior evento de bateria do mundo, eu acho que é mesmo, né, de forma contínua, e eu acho que de verdade a gente tem aqui em Santa Catarina, em função da orquestra, ela se ramificou para muitas cidades. Então, 12. Hoje, tem muito encontro de bateristas que acontece em Tubarão, em Gaspar, Ibirama, Blumenau, Joinville, Criciúma, São José, Palhoça. Agora vai ter Chapecó, agora, primeira vez que vai ter. Então, tudo isso nasce da onde? Nasce da orquestra. Mas eles fazem orquestras também nessas cidades? Igual, tipo assim, né? talvez um grupo menor? Ou Sim, coisa assim. sempre grupos menores, né, de pessoas, mas eu participo de um grupo que a gente vai em quase todos. Eu ia dizer todas, mas... A gente não vai em todas, mas a gente vai em 90% dos eventos. E os organizadores das outras cidades, participam da nossa. Todos participam. Então eles vêm, tocam na Orquestra de Bateria de Florianópolis e, quero fazer isso na minha cidade. Não, e é o legal, e o legal é que assim, o pessoal que organiza, o Laguna, né, tem um que é muito legal também, o pessoal que organiza, eles têm prazer em vir aqui, né? E os daqui vão também, né? O Richard, que é um dos regentes, tá sempre com a gente, né? Nesses eventos em outras cidades. E aí a gente tem um grupo que chama-se Bocas de Sandália, né? Que é um termo manezinho, que a maioria dos manezinhos não sabia. Eu aprendi o termo boca de sandália com o Dudu. Dudu que me ensinou esse termo. Eu não sabia o que era. Não, a maioria não sabia o que era, né? O boca de sandália é um cara que é muito tanso, né? O cara é muito... Fala demais. Não, ele pra mim lá no Rio Grande do Sul a gente chama de boca aberta, né? O cara é muito boca aberta, então ele é um boca de sandália. E aí a gente tem esse grupo que é muito legal, que é uma família, que foi esses caras que rezaram muito para eu estar aqui vivo. Muita oração, muita gente rezando. E aí, na de 2021, foi a minha maior participação na orquestra, porque foi quando eu saio desse cenário aí de quase morrer no Covid, e eu consigo participar lá, foi em dezembro, né? Eu dei sorte também, que foi para o final do ano, porque se fosse mais antes eu não teria participado. E então, assim... Foi menorzinha, né? A gente fez uma edição bem pequenininha. Foi com muito cuidado, os protocolos todos. Mas também foi maravilhoso. Para mim foi inesquecível, porque ali eu estava vivo, né? Não era para mim estar ali. E celebrando tudo isso com os amigos, então, assim, né? Foi muito especial. Então foi muito legal. Assim. A gente tem nesse grupo, a gente faz um projeto social também, chama-se Repercussão. Então, cada um vai doando peças de bateria e a gente doa essas baterias para
crianças carentes que querem ser baterista, né? Legal. Que tocam. Legal. Como é que vocês estão vendo a evolução da cidade no sentido de promover o consumo e a produção de conteúdos culturais? Assim, como é que vocês estão vendo esse processo? Assim, a gente não teve talvez uma história muito grande, a gente tem o folclore, talvez a cidade como sendo um elemento turístico, mas a gente, como linguagem de fabricar novas culturas diferentes e até mais internacionais, assim, para ser consumida, eu acho que é uma coisa que mais recente, não? Eu acho que sim. Eu consigo... Bom, a Maratona Cultural estaria na 10ª edição, né? Se não fosse pandemia, enfim, né? A gente não pôde realizar em algumas edições. 2 anos, na verdade. Mas a gente consegue visualizar, né, o antes e o depois, né? E eu tenho certeza que o pós-pandemia, ela fez com que esse público tivesse mais vontade de consumir, né? Um consumo ainda maior dos produtos culturais. E, naturalmente, a construção dessa valorização da produção cultural local, aí sim é um crescente que é anterior à pandemia mesmo. Mas ela se consolida, ao meu ver, agora. Os grupos de bois de mamão, por exemplo, eles, durante muitos anos, eles eram um pouco mais desorganizados. Nos 5, 6 anos para cá, eles são muito organizados, muito. Então, se tu olhares a agenda da nossa cidade, todo final de semana tem uma apresentação de boi de mamão. Eles são em mais de 15 grupos organizados, todos com CNPJ, dando nota fiscal, sabe, Business, prestando um serviço. É um negócio. E é um negócio que é com uma produção, que é uma identidade local. Isso é muito legal, porque o boi de mamão, esse boi de mamão que a gente conhece, ele não existe em lugar nenhum do país. Existem outros bois, né, lá para o Nordeste, mas esse boi de mamão... Tem o caprichoso e o garantido. Que gera um negócio gigantesco, né? De onde veio esse? Acho que é da Ilha da Madeira? O que é essa cultura? É açoriano. É açoriano. Aí a Bernunça... E isso tem todas as escolas agora, né? Então, todas as escolas, infantil 1, infantil 2, né? Todas as escolas têm as apresentações, eles trabalham os livros. Então, é natural que essas crianças sejam multiplicadoras da nossa cultura. Isso é muito bom, porque aí mesmo quem veio de fora e está morando aqui, seja gaúcho, carioca, que nunca tinha visto a apresentação, vai levar o filho, porque o filho está apaixonado e está aprendendo a cantar, e as músicas estão na internet, agora estão no Spotify, estão em tudo que é lugar. Então, elas gostam desse produto. E esses grupos foram se organizando. Assim, eu estou te dando o exemplo do boi de mamão, mas ela perpassa por várias áreas, né? As artes visuais também, a gente tem nomes importantíssimos que cada vez mais... Não é o artista que está se consolidando, é a participação do público. É o olhar do público em valorizar o que é produzido aqui. Se tu andares num sábado ao meio-dia no centro da cidade, está lotado. E aí não é só turista, é morador mesmo, que vai lá no mercado público, que vai na feira, que vai passear pelos espaços ali daquela região central. Isso é a nossa manifestação cultural, né? Ainda que não tenham assim, esse entendimento, vou lá consumir a cultura da minha cidade, eu vou lá passear num sábado à tarde. Mas por trás disso está um consumo e está gerando um negócio. A maratona desse ano, a gente teve um público superior a 150 mil pessoas. O encerramento do show com Gilberto Gil, de graça, lá no Largo da Alfândega, tinha mais de 60 mil pessoas. A gente não teve nenhum registro de qualquer tipo de violência, sabe? Roubo, assédio, nada. Isso é um dado super importante, né? Porque, diferente de outros eventos multiculturais, teve furto de celular, carnaval, teve... E esses eventos, assim, na rua, com muita produção local, e as pessoas, elas cuidam uma das outras, né? Exatamente. Quando esses espaços que estão abandonados, eles são ocupados pelas pessoas, fica tudo mais seguro. Então, toda a cidade ganha. Economicamente, mas artisticamente, né? Socialmente também, que é o mais importante. A gente tem observado na cidade aqui um movimento de aproveitar mais a cidade, as ruas do centro, né? Floripa sempre foi uma cidade muito praia, né? E agora o centro está mais vivo. E a gente vê isso também, como em grandes cidades, né? Você anda pelo centro e tem vida noturna, tem coisas acontecendo.
Eu acho que também levar as pessoas para esses lugares a partir de eventos que são âncora, né? Porque, assim, eu imagino que muita gente não vai frequentemente na catedral ali, Claro. né? Não passa por ali. Passa ali 5 vezes no ano. Tem gente que passa todo dia, claro. Então, acho que é uma possibilidade também de ver, pô, isso aqui existe, eu Vamos posso vir descobrindo aqui. a cidade. Né? Eu posso aproveitar isso aqui. E praia, assim, né? Temos mais de 40, mais de 100, né? Dependendo das contagens, que são lindas. Que no verão, nós que moramos aqui, a gente mal consegue aproveitar, porque, Sim. né, tão cheias, trânsito, aquela coisa, e a gente precisa trabalhar. Exato. Mas e aí choveu? Né? Vai para onde? Então a gente precisa pensar, sim, nesse caminho contrário, né? De tu sair da praia e poder ir para um outro lugar e que tenha atividade, né? Seja para criança, para adulto. Só para contribuir um pouco, o meu filho, esse que eu vou ir daqui a pouco na apresentação, que é baterista também. Que é baterista também. Na realidade, o Henrique, a gente teve uma edição da orquestra que foi na chuva. Ai, sim. Que ano foi, Paulo? 2019. 19. 600 baterias. Né? 600. 600 foi baterias. Caos. Eram 900 inscritos. Que eu lembro, assim. Primeiro, eu não organizo nada, eu só participo. Mas como a gente conversa com o pessoal, a gente acaba descobrindo algumas coisas. 600 na chuva, aí sortearam uma bateria. Meu filho ganhou. Ganhou uma bateria. A bateria que ele leva hoje em todos os encontros. Mas o que eu queria falar é que ele participa de um grupo de boi de mamão, o Henrique. E tem um jardim botânico aqui no Itacurubi, tem Cultura Mané, é um projeto, né? Cultura Mané. Então, são os sábados à tarde, e aí vai o boi de mamão lá também, faz a apresentação. E aí tem uma moça que conta histórias. Tem o pessoal que tem os feirantes, né, com os produtos produzidos. Com produtos, né, vendendo produtos lá. Mas tu vê que a cidade inteira naquele parque, que, te confesso, eu não sabia nem que existia. Eu fui saber que ele existe quando eu fui na apresentação do Boi de Mamão. Que é maravilhoso, é lindo. Tem um lago lá dentro. Lindo. É muito legal. Na frente do Cepom. Ali. Sim, sim. Muito legal. Como é que foi enfim, a música eu acho que tem um papel importante na tua vida desde sempre. Tem. E existe um compromisso com isso. Apesar de ser um hobby, você tem que ter uma disciplina, tem que se dedicar para isso. Tem. O que a música te ensina e como você faz isso com leveza? Disciplina, né? Treino, né? Foco. Assim, persistência, né? Porque primeiro, bateria não é um instrumento tão simples assim de tocar. Né? É difícil, assim, é considerado difícil. Para mim tem alguns que parece muito fácil, né? Mas assim, tu faz 4 movimentos diferentes ao mesmo tempo, né? Então, né, uma perna faz uma coisa, a outra faz outra, o braço faz uma, outro braço faz outra. Mas assim... Tem o pessoal tendo 3 braços e 4 pernas? Tem, mas o Jim, por exemplo, parece que tem 5 braços, não sei como é que ele faz. É um povo tocando bateria. Não tem explicação. Mas o principal é a união desse povo. É a comunidade. A alegria que todo mundo vive aquele momento ali. Esse domingo agora, dia 20, a gente já está vivendo ele há muito tempo. Muito tempo. Tem contagem regressiva. A previsão é sol? É sol. É sol. Então, assim, essas histórias que a gente tem em cada orquestra, né, são inesquecíveis, né? São fotos que a gente vai guardar para a vida inteira, vídeos que a gente vai guardar para a vida toda. Mas o que a gente vive lá dentro, o companheirismo, tem bateria. Eu fiz algumas amizades que eu vejo uma vez por ano. Sim. E quando a gente se encontra, parece que a gente conversou semana passada. Claro, que tem uma ligação forte, né? Muito forte. Assim, é um instrumento que realmente... claro, o cara... Eu brinco, né? O cara da guitarra vai dizer isso dos guitarristas também.
Mas a gente tem... Mas não existe uma orquestra de guitarras, não né? Tem. Não tem. Então tem de baterias. Na estrutura assim do evento, precisa colocar a caixa de som, uma infraestrutura, ou é o próprio som das baterias já é suficiente? A gente foi melhorando, né, ao longo desses 10 anos. Então, na primeira edição, basicamente não tinha, era o instrumento, o som era dos cru, instrumentos assim. Mesmo, era cru. E aí, claro, microfone para vocalista. Aí nós temos uma banda base que é a mesma nesses 10 anos, que é a guitarra, baixo e os 2 bateristas teclado. E o teclado. Então elas ficam em cima, os bateristas, né, embaixo, e aí faz esse formato de banda, todo mundo tocando junto. À medida que o evento foi crescendo, a gente precisou crescer estruturalmente também. Então hoje a gente tem um palco, a gente estava conversando ali fora também, o nosso palco esse ano ele vai ter 3 andares, que é para poder ter os bateristas regentes, o coral e a camerata de Florianópolis. Que chique que isso no palco. Nossa. E aí para baixo os 350, 450 E todo mundo bateristas. tocando a mesma coisa. A mesma música. Vocês não estão acreditando, né? Não, é que é um negócio assim, uma orquestra, assim, a gente conversou com o maestro Jefferson Della Rocca, né? Ele veio conversar com a gente, estão jogando pra plateia. E quando a gente assiste a camerata, já é algo impressionante ver que tanta gente tá sincronizada e fazendo a coisa certa no momento certo. Eu imagino fazer isso, multiplicar, assim, botar a cidade inteira pra fazer o mesmo som. Tem uma diferença. Como é que você olha, né, pro regente, assim, como é que você consegue ter um telão que fica mostrando ele? Tem um telão, mas a gente não mostra. A gente mostra, inclusive a gente mostra os bateristas tocando também, eles, né? É legal eles se verem. A gente tem muita criança participando. Muita criança. E tem muitas mulheres, e temos os bateristas, como eu falei, que são mais amadores, e os experientes profissionais que vivem do instrumento da bateria. Mas essa estrutura toda, ela foi crescendo muito. Então, a gente vai ter com a gente esse ano a melhor empresa de estrutura de palco do sul do país. A melhor empresa de sonorização do país. A empresa que tem os painéis de LED mais qualificados do nosso estado. Porque a gente precisa ter uma qualidade técnica para atender bem a banda, os bateristas e o público. Porque talvez a única reclamação do público é que eles não consigam ver tudo o que acontece. Mas também... Porque não tem como, né? Eles precisam, digamos, o público tá louco para ter a experiência de ver isso, né? E aí, se não conseguir, tu fica frustrado, né? Claro, teoricamente. Assim. Porque não tem como eles olharem todo mundo tocando ao mesmo tempo. Onde é que o público fica? Porque os bateristas ocupam toda a frente da catedral. Isso. Então, aí depois já é a praça... Eles ficam ao redor, eles ficam na própria escadaria da catedral, e aquilo serve como uma arquibancada, né? Eles ficam sentadinhos ali. E na frente da Praça 15 mesmo, na Arcipreste Paiva, que é a rua do museu. O palco vai ficar do lado da Rua dos Ilhéus ou do outro lado? Da Rua dos Ilhéus. É próximo ao banco. Ao Banco do Brasil, isso. A Polícia Militar. Entendi. Aí fica longitudinal assim. Isso. E a escadaria funciona como arquibancada. Funciona super bem. A ideia é muito boa. Que é essa imagem aqui, né? Que é do ano passado. Ah, sim. Exato. Que aí a gente consegue... tu imaginas que essa foto é de cima do palco, né? Sim, sim. Então a gente consegue atender, e é uma imagem linda, né? Do centro, do coração da cidade. A igreja também, ela compõe o cenário. Ela compõe bem, né? Sim, sem dúvida, né? É algo extremamente... Imagina um vídeo de drone disso. Tem bastante conteúdo no YouTube para o pessoal ver e assistir as edições anteriores. Então, podem achar os nossos canais, Orquestra de Baterias, que tem os vídeos e as edições passadas, inclusive... as videoaulas dos outros anos, desse ano. Então, quem tiver curiosidade em saber como é que é bem fácil ter acesso a essas informações. E nas nossas redes também, né? Então tem os links que levam para esses caminhos todos de redes. Legal, show de bola, tô impressionado, assim, né? Quero estar lá presente. O gostinho, né? O gostinho de estar lá, né? É que nada do que a gente fale aqui vai conseguir explicar para vocês o que é a sensação de estar lá. Muito legal.
Ela vibra o coração de verdade, né? É impressionante. O chão treme. É um evento necessário. Eu lembro que em 2013 eu estava vindo do Largo da Alfândega, subindo em direção à Catedral vai começar a orquestra de baterias, vamos lá que eu queria dar uma olhadinha, com 30 e poucos. Quando eu fui chegando perto, me deu uma vontade de chorar, porque aqueles bateristas, eu falei, meu Deus, essa gente doida achou legal a nossa ideia, né? Eles vieram e foi tão legal aquela sensação, né, deles tocando, e a bateria é esse instrumento que, né, que ele vai tocando o teu coração de verdade. Sim. Ele vai entrando nesse compasso, né? E ele te emociona, porque a música tem esse poder de transformar, de te emocionar. Tu imagina isso com 400 baterias. Em 2019 eu chorei, mas foi de raiva da chuva e daquele vento, e foi um caos, mas eu chorei de raiva. Mas os outros anos não dá tempo de chorar, porque é muito trabalho, né? Não dá tempo de parar de chorar. Mas depois que eu olho para isso, eu falei, nossa, que coisa linda que a gente fez, né? É o impacto, né? E o público chega como lá no dia? Tem alguma instrução? Aí a pé? A pé. Nós temos os estacionamentos parceiros, que a gente divulga. Parceiros no sentido deles estarem abertos, porque domingo a maioria deles estariam fechados. A gente pede para que eles abram, a maioria fica aberto ali no entorno, mas naturalmente não tem vaga para todo mundo. Então, a gente sugere, né, que as pessoas se organizem, elas podem ir a pé, de bicicleta, de aplicativos, de carona, inclusive, é muito, muito importante, porque não tem como todo mundo conseguir uma vaga para estacionar naquela região que fica fechada. Então, os ônibus, né, como pudesse organizar com antecedência para poder chegar a tempo e pegar um bom local para assistir. Melhor maneira de chegar é por trás ali da catedral? Não, é pela frente. Pela frente? Pela frente, pela Cipreste Paiva, que é a rua do Palácio Cruz e Souza mesmo. A que desce, né? A rua lateral da igreja que desce. Inclusive, essa rua está fechada, com uma praça de alimentação. As pessoas podem ir cedo para se programar, para almoçar por lá e já pegar um bom local para assistir esse show que começa às 15 horas. Show de bola. Mas é legal chegar antes e chegar vai acompanhar antes, a montagem das baterias. Imagina que vai ficar umas 2 horas. Que horas que começa a movimentação assim, da pessoal já montando bateria? Para os bateristas, a gente pede para chegar às 10, mas eles são boca de sandália. Então, 7 da manhã eles estão lá. O que vocês estão fazendo aqui às 7 da manhã, gente? Pelo amor de Deus. 7 horas a gente chega. Mas eles a gente ajuda também. Ajuda. Né? Ano passado botamos as grades lá. Ajudaram. Não, é incrível. Mas assim, tem ali os avisos, né? O pessoal das baterias chegar às 10 para retirar o kit. Eles não se aguentam. Se deixar, eles estão lá dormindo para guardar lugar. Sim. Legal. E aí cada um escolhe o seu lugar, vai se acomodando ali. Não tem marcação. Não tem uma marcação, mas não de definição do espaço, mas de organização para que... O limite de uma bateria daqui até aqui. Exatamente. Para poder caber todo mundo, né? Isso. É isso que a gente organiza. Show de bola. E quais são as redes para quem está ouvindo e quer conhecer, saber, participar? Orquestra de Baterias, Instagram, enfim, qualquer rede, YouTube... Botar no Google Orquestra de Baterias vai aparecer, porque nossa marca registrada, todo mundo vai ter acesso. O Instagram, o Facebook é o que a gente consegue atualizar, o público movimentar mais. O Instagram super atualizado, e ali tem, na bio tem o Linktree, que podem acessar qualquer outra rede. Legal. E as tuas redes, para o pessoal te ver tocando bateria, Marcelo? Donis Marcelo, né, que é o Instagram. E tem vídeo teu lá tocando bateria? Ou tu vai postar especialmente pra galera? Ele tá divulgando os churrascos, né? Então depois desse... a gente vai fazer um churrasco. Sabe que a primeira orquestra que eu participei, eu fiquei tão feliz, que eu mandei um presente na casa do pai do Richard. Que é o nosso regente. Eu liguei para ele, cara, eu queria mandar um presente para vocês. Pode mandar esse ano. Esse ano vamos mandar de novo. Pra gente também, se tu ficou feliz com esse episódio, então, olha aí, olha o short rib. Eu adoro uma costela, então também... E assim, tão feliz que eu fiquei de participar. Sim. E mandei um presente. Mas depois legal, virei né? amigo de todo mundo. Não, mas é legal isso, né? Essa é uma troca de energia, assim, que a gente quer retribuir. E isso é muito mais importante do que tudo, né? E sabe que isso é muito verdade. É muito verdade. Porque o prazer que a gente tem lá
de ir lá tocar, porque a gente vai lá, toca, cansa, se diverte, fica no sol, vai embora. Mas a gente vive aquele dia. Eles já estão vivendo há um ano isso. Você imagina, né? Pra fazer acontecer. Porque senão a gente não teria aquele dia lá. Quase como convidado para uma festa, né? Exatamente. Isso. E assim, e somos exigentes ainda, né? A gente quer um som bom. Não tô me ouvindo. Puxa vida, aumenta o som aí, tá ruim. Quer dizer, é muito legal. E outra, todos os eventos que a gente participa, entram pessoas novas no nosso grupo, crianças que estão olhando, ficam com o olho arregalado, a gente chama para dentro, vem tocar uma música. Então, assim, a gente fomenta mesmo, de verdade. As escolas de música participam bastante também. As escolas de música. Teve um evento que a gente foi acho que foi em Gaspar. Teve o evento no domingo, na segunda-feira as escolas de música lá bombaram. Quer dizer, então assim, a gente... essa alegria de tocar um instrumento musical, né? Isso é uma maravilha, né? Eu participei uma vez de uma reunião em São Paulo, um treinamento lá da empresa que eu trabalhava. Tinha umas 15 pessoas na sala, tudo já gente adulta. E o cara perguntava qual é a maior frustração de vocês e a maior alegria da vida de cada um aqui. Aí cada um falou a sua alegria, frustração. 14 falaram não tocar um instrumento musical. Caramba. 14 falaram. Aí tu falou, eu toco bateria. E aí eu falei que não era para mim uma frustração. Sim. E aí virou o assunto da reunião a história da música. Que legal. Porque no fundo todo mundo quer tocar um instrumento musical. Sim. É meio que uma mágica, assim, né? Todo mundo quer tocar um instrumento. Só que alguns tentam, né? E outros não tentam. Essa é a diferença, né? Sim. Exatamente. Tu dá um passo, não, vou tocar. E aí vai. E persistir, porque não é fácil, ainda mais depois de adulto, né? Não. As crianças, é impressionante. Facilidade. A minha filha tem 3 anos, ela vai desde sempre na orquestra. Ela senta no colo do meu marido, né? E fica tocando, assim. É óbvio que ela não toca direito, mas ela sabe, né? Ela sabe pegar a baqueta e ela fica, ai, papai, me ensina a tocar bateria. Ela não tem a noção ainda do que ela está fazendo ali, mas emociona ela. Claro. Então, isso já está ali despertando esse interesse. Sem contar a importância que a música tem para o desenvolvimento cognitivo, né? O quanto a gente consegue desenvolver, né? Fisicamente, cognitivamente, né? Eu, por exemplo, não sei tocar bateria porque eu não consigo mexer com as mãos e com os pés ao mesmo tempo. Mas, ainda mais agora, depois de adulta, a gente tem vergonha, né, de tentar e errar. De começar, né? De começar, porque é muito mais difícil. Sim. Então, a criança, ela vai e ela não tem a vergonha que a gente tem. Ela é totalmente desprovida desses sentimentos. Então, ela tá ali, tá fazendo errado, mas ela tá se divertindo. E os adultos, os adolescentes que são desprovidos desse julgamento, né? Ai, tem vergonha, não posso errar, não quero errar, não sei. Eles tocam e eles se divertem e vão para as escolas depois aprimorar. E não necessariamente vai ser um profissional, não precisa ser um profissional do instrumento, mas é tão legal, né? Pegar um violão com os amigos e tocar um violão, tocar um piano, tocar uma bateria, juntar uns amigos e cantar. Isso é tão bacana, né? E a orquestra, ela faz isso. Ela faz as pessoas não terem vergonha de ser feliz ali uma tarde de domingo. E se errar, não tem problema, porque ninguém vai perceber. Claro. Então, a gente consegue trazer um maior número de pessoas por causa disso. Porque ninguém é julgado. Eu poderia resumir assim, que é energia pura. Energia pura. Assim. E aí, então, coisa muito louca. O negócio é chamar todo mundo agora para ir lá, beber essa energia, todo mundo incorporar. Você quer deixar o santo descer e ser parte daquela experiência. E espero que vocês estejam lá. Estaremos lá prestigiando, sem dúvida.
participando. Enfim, se quiserem ir bem cedinho lá para ajudar a gente. Claro, com certeza. A gente vai chegar pro churrasco. Não, vamos lá pra gente se encantar com isso, assim, é magnífico. Obrigado pela conversa, pela vinda de vocês, por compartilharem com a gente esse propósito, né, que vocês praticam aí, dedicam um ano inteiro para realizar. Com certeza o pessoal vai curtir, vai acompanhar. Você que está assistindo, a gente vai deixar os links aqui na descrição para o pessoal conhecer mais. Legal. Então, terminando aqui o papo, corram para assistir a apresentação, né? Quem não for daqui, quem for daqui, vai lá para ver pessoalmente. Que legal. Show de bola. Obrigado. A gente que agradece. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Que seja breve. É isso aí. Muito obrigado a você que acompanha mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Saiu inspirado para começar a tocar um instrumento musical. Já vai escutar uma bateria. 500 baterias, cara. 500 baterias. Que loucura, né? Ou 600, ou 900. E o pior, tocando a mesma música. Isso, ao mesmo tempo. Isso, e você tem raiva do seu vizinho que toca a bateria. É isso aí, ele tá lá se divertindo, se divirta também, certo? É isso aí. Se você não está inscrito no nosso canal, faça isso, inscreva-se no YouTube. A gente também tá disponível nas principais plataformas de áudio e nas redes sociais com cortes, os melhores trechos dos nossos papos. Obrigado aos nossos parceiros aqui, ao Lead Santa Catarina, ao Davi Paes Lima, a doutora Rebeca Heinzen e também ao Danco, música, gastronomia e drinks. É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio. Jogando pra plateia, gente. De dum 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 dum. Falou, gente. Obrigado. Falou. Valeu, obrigadão.